Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e 1000 dias do governo Bolsonaro. Muita coisa deu certo, outras ficaram pelo caminho, outras devido à pandemia, devido à economia, devido tantos e tantos problemas, não foram contemplados, não foram realizados, enfim. Coisas boas aconteceram no governo Bolsonaro, outras nem tanto. Uma das coisas boas que aconteceram foi, com a pandemia, um dos países que mais rápido aprovou o auxílio foi o Brasil. Você sabia disso? O auxílio emergencial, quando contemplou com R$600 e R$1.200 as mães-chefes em 2020, ajudou muita gente. Você sabia que o Brasil chegou a sair da pobreza? Com o auxílio de R$600 e pagando R$1.200 às mães-chefes, o Brasil conseguiu praticamente zerar a pobreza em 2020. Não sou eu que estou falando, são os números que foram anunciados. Porém, a notícia ruim é que esse ano, com a redução para 150, 250, 375, a pobreza veio, e junto com a pobreza, a fome. E milhões de brasileiros, lamentavelmente, ainda estão enfrentando a miséria. Mas fome, são mais de 2 milhões de famílias que caíram na extrema pobreza durante o governo do Jair Messias Bolsonaro. Isso é lamentável. 2 milhões de famílias brasileiras tiveram a renda reduzida e caíram para a extrema pobreza entre janeiro de 2019 e junho desse ano. O ano passado, quando essas pessoas passaram a receber o auxílio, praticamente deram adeus à pobreza. Porém, com a redução esse ano, volto a repetir, os números mais baixos, os valores menores e o pior, muita gente ficou de fora. Os dados são do Cadastro Único do Governo Federal, chamado CAD Único, que aponta para o aumento mês a mês de pessoas na miséria desde o mês de novembro do ano passado. Para você ter ideia, em dezembro de 2018, durante o governo Michel Temer, eram 12,7 milhões na pobreza extrema. 2 anos e meio depois, com o presidente Bolsonaro na presidência, esse número saltou de 12,7 para 14,7 milhões em junho desse ano, ou seja, mais 2 milhões de pessoas. Famílias que estão hoje na extrema pobreza é aquela com renda per capita de até R$ 89. Em regra, são pessoas que vivem nas ruas ou em barracos e enfrentam insegurança alimentar recorrente diariamente. O número de junho, por sinal, é o maior de famílias na miséria desde o início dos registros disponíveis do Ministério da Cidadania. A partir de agosto de 2012, e representa 41,1 milhões de pessoas, ainda 2,8 milhões de pessoas na pobreza, ou com renda per capita de 90 até R$ 178. Em Belo Horizonte, Cuiabá, Maceió, Manaus, São Paulo e Balneário Camboriú, em Santa Catarina, se revelam a insuficiência dos programas sociais e a dependência de doações de voluntários e ONGs contra a fome. É lamentável isso, está acontecendo em pleno século XXI. Mas a verdade é que com a pandemia piorou tudo. São 1000 dias do presidente Bolsonaro à frente do governo federal. Repito, muita coisa boa aconteceu. Muita coisa boa. O próprio auxílio emergencial no ano passado, num momento difícil, conturbado, ajudou muitas famílias, quando pagava R$600 e R$1.200. Teve famílias que chegou a receber R$1.800. Sabia disso? O problema é que cortou na hora errada. O governo, quando cortou em setembro, ou melhor, quando apostava que em setembro do ano passado, setembro a outubro, a pandemia ia acabar, os números iam cair, e aí resolveram não prorrogar janeiro, fevereiro e março. Isso foi o boom, foi o pior que aconteceu, porque aí estourou o número de pessoas pobres, de pessoas com fome, enfim. Quando foi resolver voltar em abril, já tinha muita gente passando fome, muita gente na miséria. E o pior, não voltou com os mesmos números. Houve um corte grande, começando com 68 milhões e voltou aí com 39 milhões. É muita gente sem nada. Agora, em 1000 dias do presidente Bolsonaro, e aí o presidente cumpre parte do plano econômico que ele tinha prometido, porém, outros, devido à pandemia, devido à situação econômica do Brasil, não foram cumpridas e ficaram como promessas. Com 1000 dias do governo Bolsonaro completados, ontem,
domingo, dia 26 de setembro, o presidente Bolsonaro conseguiu cumprir promessas de campanhas da área econômica, mas veio o aumento de preços frustrar o crescimento do país. Os efeitos da pandemia pesaram no plano de conduzir o país num rumo de um crescimento com inflação baixa, como proposto no plano do governo Bolsonaro em 2018. Ele falou muito sobre isso. Os feitos de maior destaque em quase 3 anos de governo são a aprovação da reforma da Previdência, da autonomia do Banco Central e os avanços nas privatizações, mesmo que esse último tenha vindo bem depois do previsto pelo ministro Paulo Guedes. O Congresso aprovou a privatização da Eletrobras, uma ideia que não avançou no governo de Michel Temer. Agora, o Legislativo analisa a privatização dos Correios. Em outras áreas, algumas medidas conquistadas foram aprovadas pelo Congresso de maneira desidratada, como o pacote anticrime e as mudanças do Código de Trânsito Brasileiro. As mudanças que aconteceram no Código de Trânsito Brasileiro, junto também com a reforma trabalhista, onde o governo fala onde era feito um saco furado, porque muita gente estava se aposentando cedo demais, e o governo pensava o quê? Tem que fechar esse saco, né? E resolveram aprovar a reforma trabalhista, onde até hoje é polêmico. Muita gente foi a favor, muita gente foi contra. Quem estava próximo a se aposentar, agora vai ter que se aposentar só aos 65 anos de idade, como os homens, e 32 anos, melhor, 62 anos com as mulheres. Antes, 35 anos de carteira assinada era suficiente, mas agora não, agora é pela idade. Muita gente foi a favor, muita gente foi contra, mas foi aprovada no Congresso. Agora, Alex, o que não deu, o que não conseguiu, o governo não conseguiu aprovar? Bem, entre as promessas, sobre a inflação, o indicador disparou. O presidente afirma que o mundo todo vive um aumento de preços por causa da crise sanitária provocada pelo coronavírus. Em agosto, o Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, o IPCA, acelerou no acumulado de 12 meses, alcançando 9,68%. A prévia da inflação em setembro, o IPCA 15, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, ficou em 1,4%, o maior percentual para o mês desde 1994. A redução de ministérios na campanha, Bolsonaro disse que teria 15 ministérios. Hoje tem mais 8, ou seja, 23. O presidente tinha dito que 15 ministérios seria suficiente. Hoje já trabalha com 23. O presidente conseguiu extinguir órgãos e criar o Superministério da Economia no início do mandato, mas nesse ano recriou novamente, dentro do Ministério da Economia, o Ministério do Trabalho, ou seja, dividiu. Ministério do Trabalho e Previdência, hoje tem o ministro Onyx Lorenzoni. Em 2020, já havia recriado também o das comunicações. Sobre o Código Penal, o chefe do Executivo, o presidente, falhou em articular a aprovação da redução da maioridade penal. Também não conseguiu acabar com o sistema de progressão de penas e as saídas temporárias. Escolas militares. A meta do presidente é ter uma escola militar por estado. Ainda não conseguiu. Em 2019, o governo criou o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, uma iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa. A adesão dos governos locais ao programa é voluntária e ainda não chegou a todos os estados. A pandemia da Covid-19 retardou o processo, mas a meta é implementar o modelo em 216 escolas em todas as unidades da federação até 2023. Conquistas espaciais. O governo criou a carteira verde e amarela para jovens, que vigorou por quase 5 meses, mas foi revogada. O 13º do Bolsa Família também foi pago, mas apenas em 2019. Vocês lembram? O ano passado estava para ser aprovado em definitivo o 13º do Bolsa Família. Se fosse aprovado, seria uma lei obrigatória. Todo ano o governo teria que pagar o 13º do Bolsa Família e agora seria o 13º do Auxílio Brasil. Deixaram passar a data, depois de março, foi vencido pela data. Foi uma perca muito grande. Está em andamento, nesse momento, várias reformas. Por exemplo, ainda no primeiro ano de mandato Bolsonaro foi aprovada a reforma da Previdência. O governo busca avançar no Congresso com as reformas tributárias, o do imposto de renda, mas, nesse momento, está enfrentando várias resistências. Sobre a renda mínima, o governo quer avançar em melhorias no Bolsa Família por meio do Auxílio Brasil.
O Executivo ainda não definiu o valor para o benefício, mas espera colocar em prática um novo programa agora, dia 1º de novembro. R$300 já é certo, 400 é o desejo de todo brasileiro que estará em uma dessas vagas. Bem, a pauta armamentista sobre as armas, o presidente editou uma série de decretos para facilitar o acesso a armas e munições. Parte das normas, contudo, foi suspensa e está sendo analisado justamente aí pelo Supremo Tribunal Federal. Sobre a reeleição, o presidente Bolsonaro desistiu da ideia de acabar com a possibilidade de reeleição e não se esforçou para apoiar uma reforma política que diminuía o número de cadeiras no Legislativo. Em 20 de outubro de 2018, o então candidato à presidência disse que iria acabar com a possibilidade de reeleição, começando por ele próprio, além de reduzir ao menos 15% o número de cadeiras no Congresso. Isso não aconteceu. O que eu pretendo fazer, vou conversar com o parlamento também, é ter uma excelente reforma política, acabar com o intuito da reeleição, no caso, começa comigo, se eu for eleito, e diminuir um pouco em 15% ou 20% a quantidade de parlamentares, e também nós, e também uns termos aí, e também a gente deve ter um termo, né? Um sistema eletrônico de votação confiável que possa ser auditado. Palavras do presidente Bolsonaro, ele falou isso na época. Hoje, várias pesquisas apontam que o presidente, quando estava em alta, para ser reeleito, nos últimos meses vem caindo, em baixa nas pesquisas de intenções de votos, e ainda sem um partido, o presidente Bolsonaro evita falar diretamente que irá disputar as eleições, mas faz viagens pelo Brasil inteiro em tom de campanha, principalmente quando faz aquelas motociatas. A grande verdade é que são 1000 dias completados, foi ontem, dia 26, domingo. E agora eu pergunto a você, qual a avaliação que você faz do governo Bolsonaro até agora? As coisas boas, como o auxílio ano passado, que chegou aí a R$ 1.200 para as mães-chefes, o público geral teve R$ 600. Esse ano, quando houve a redução do ano passado para cá, com o número de vagas, com os valores, muita gente passou a criticar o presidente Bolsonaro. Mas também teve outras coisas. Eu pergunto a você de novo, 1000 dias, tem o que comemorar? Dá a tua opinião sobre isso. Hoje, a avaliação que você tem sobre o governo de 1000 dias do presidente Bolsonaro. Está sendo bom, regular ou ruim? Bom, regular ou ruim? Eu vou aumentar isso aí. Está sendo ótimo, bom, regular ou ruim? Dá a tua opinião. Se quiser comentar, fica à vontade. Ótimo, bom, regular ou ruim? Dá a tua opinião, tá? Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. R$400 é o que queremos, presidente do Auxílio Brasil. Queremos prorrogação mais 2 meses no mínimo, novembro e dezembro, para assistir 25 milhões de brasileiros. Que a partir de novembro, se não houver prorrogação, essas pessoas vão viver de quê? A economia não voltou ao normal, a pandemia não passou. E o Vale Gás? Será que sai agora em outubro? Ajuda de R$100, 120 aos beneficiários do Bolsa Família? E o empréstimo consignado? Ajuda de 200, 300, 500, até R$3.000 via Caixa Tem. São perguntas. Queremos as respostas. Estamos aguardando. Dá a tua opinião sobre o governo nesse momento, tá? Estou lá no Instagram, pessoal. Lá no blog Alex Silva. Até a próxima. Tchau, tchau.